Bom dia, pessoas, bem-vindos à aula. Daqui a pouquinho vamos começar a aula. Bom dia, professor. Bom dia, Maria Eduarda. Daqui a pouquinho vamos começar. Eu já tinha avisado do problema que deu na minha conta. Não. É que meu computador ele terminou de quebrar, terminou de morrer. Aí meu Zoom tava nele. Aí eu baixei pelo celular, então isso aqui é só improviso. Eu acho que segunda-feira, provavelmente, eu acho que eu já vou estar logada. Ah, tá. Porque para conseguir logar de volta, eu preciso do e-mail da minha mãe, aí vai ser uma correria. Entendi. Espero que se resolva logo, então. Deixa eu compartilhar a tela aqui para darmos sequência aos nossos estudos. Bem, nós estávamos falando a respeito do que é um texto literário e das características que o texto literário possui em comparação com outros tipos de textos. Nós vimos, então, que o texto literário não tem uma função específica na sociedade. A função literária está no campo da estética, que é a função de a literatura é a arte da palavra e, portanto, tem uma função mais estética e mais ligada ao universo da fantasia. Então, não tem compromisso com a realidade. E vimos também que, para isso, a literatura utiliza muito a linguagem figurativa, a linguagem conotativa. E terminamos a aula passada falando sobre os novos critérios para identificar o texto literário. Então, vimos que existe o critério histórico, que é aquele no qual uma obra passa a ser chamada de literatura depois de muito tempo, quando, ao olhar para trás, né, o crítico de arte vai observar que aquele texto, pela sua importância, né, histórica, é um texto literário. E há outro critério, que é o fato de o escritor considerar que o que fez foi um texto literário. E ainda um outro critério, que é do público decidir se aquele texto é literário ou não. Vimos que é uma das questões mais complexas da literatura essa identificação, se um texto é literário ou não e quais condições delimitam que ele seja literário, né? Então, no caso do contexto histórico, do critério histórico, esses textos geralmente foram produzidos muito antigamente e, com o tempo, quando a gente volta a esses textos, percebe que eles têm alguma importância e que são textos, embora não apresentados como literários, que apresentam características, né, que apresentam características literárias. Haja vista os relatos dos viajantes, quando eles contam, né, que enfrentaram tribos canibais, que foram presos pelos canibais. Existe até um caso de um alemão que veio até o Brasil
Hans Staden. Ele foi capturado por uma tribo e eles estavam preparando o Hans Staden já para comer. E ele começou a chorar muito, né, com muito medo e tal. E vendo que ele era muito medroso, não quiseram comê-lo, porque eles acreditavam que comer a carne de uma pessoa medrosa faria com que eles também ficassem medrosos, né? Então vejam que são histórias muito ligadas ao campo da imaginação. Podem ter acontecido, como podem não ter acontecido, ou podem ter sido enfeitadas. Outra situação também é a presença de sereias e monstros nos mares. A gente sabe que os navegantes tinham muito medo do mar, né? E acreditavam que havia sereias, monstros marinhos que habitavam certas regiões e por isso eles não iam até ali. Tudo isso era da crença popular, mas hoje nós consideramos como elementos literários. Então, outro critério é o da produção e da recepção, quando o próprio escritor, diante do seu texto, diz: eu considero esse texto literário, ainda que outras pessoas possam discordar. E uma terceira visão é o público que avalia. E pela receptividade, né, se comprar muito, se gostar, vai dar o aval para aquele texto ser considerado literário. Então depende muito da recepção. Por exemplo, uma pessoa que é cristã lê a Bíblia como um livro, né, como um conjunto de livros sagrados, e tudo que está escrito ali, a pessoa que é cristã geralmente interpreta como sendo a verdade, né? E alguns interpretam ao pé da letra. Uma pessoa que não é cristã lê a Bíblia como se fosse um livro literário, por conta das histórias que são contadas, são histórias muito interessantes, mas a pessoa, ao ler aquilo pensando que não é um relato verídico, pode muito bem interpretar como sendo literário e até gostar de ler, mas com a visão de que se trata de histórias elaboradas, histórias ficcionais. Eu trouxe, então, o exemplo do Felipe Neto, que argumentou que não se deve obrigar os jovens a lerem livros clássicos difíceis, como Machado de Assis. Nós discutimos, então, que essa perspectiva, né, de adolescente não poder ler esse livro deve ser relativizada, porque são leituras importantes, mas devem ser, digamos, apresentadas ao jovem de forma menos pesada, né? Começar com os textos menores, mais leves, e aí, a partir daí o aluno vai se interessar pela leitura de obras mais complexas daquele autor, como Machado de Assis. Então, temos aqui a fala de uma pessoa do Twitter que repercutiu, que diz o seguinte: Felipe Neto não quer que os adolescentes estudem literatura clássica porque é difícil. Esse é o problema dessa geração. Não sabem lidar com dureza, dificuldades e frustrações. Só querem moleza e, se algo é difícil, não encaram o desafio, querem mudar para o mais fácil. Vocês consideram que a de vocês, é uma geração de pessoas que não querem coisas difíceis, só coisas fáceis, práticas e que não desafiem? Eu não considero isso não, professor. Ah, Maria Eduarda, né? Sim. Isso. É uma visão que algumas pessoas... Na real, eu falo mais isso, na real, eu falo mais isso pensando em mim. Uhum. Eu não tô tentando, tipo, eu não tô tentando generalizar, eu tô tentando, tipo... Porque, assim, ter gente? Tem. Só que é o seguinte, não dá pra generalizar. Uhum.
Isso. Quais são pessoas, então, as características dessa geração de vocês, que vocês próprios identificam? Quais são as características dessa geração? Vocês já se analisaram, pensando como nós somos? Assim, pessoal, eu falo que essa parte aí não sabe lidar com dureza, dificuldades e frustrações. Só querem moleza se algo é fácil. Não encaram um desafio, querem mudar para mais fácil. A profissão que eu quero é muito difícil de se alcançar. Uhum. Entendi. Tanto que, tipo assim, não tem muita informação sobre ela. Eu tô correndo atrás igual uma desesperada. Aham. Isso. Então, é uma visão, podemos dizer, preconceituosa com relação à adolescência, né? Até porque, em algumas circunstâncias, o jovem de hoje se mostra muito mais receptivo a novidades, a informações, do que, por exemplo, na minha geração. Hoje os jovens é muito comum hoje um jovem ensinar coisa a seus pais, ensinar como mexer no computador, a como instalar um aplicativo no celular. O jovem acaba exercendo com relação aos pais algo que somente os pais exerciam, que é nos ensinar coisas, né? E acontece, inclusive, de os jovens ensinarem aos pais o que não falar e o que falar diante de determinadas situações, porque aparecem termos novos o tempo todo, né? E aí, às vezes, é muito comum o jovem dizer, não é assim que fala, tem que usar, não pode usar essa palavra, né? Então, existe aí uma inversão de papéis, muitas vezes, na medida em que cabe aos jovens, né, que estão muito ligados às informações e muito ligados à tecnologia, e a tecnologia diariamente vai se modificando e se aperfeiçoando, né? As pessoas de mais idade não têm essa aptidão para ficar o tempo todo observando as mudanças, né? Então, sim, são características diferentes de gerações diferentes, né? Não quer saber. O professor, todo mundo que Oi? é. Não, generalizando não. Mas muitos adultos mais velhos e tal acha que a gente hoje em dia tem muito. Não tem o que fazer, saca? Que eles passaram por coisas 1000 vezes mais difíceis que a gente. Mas eu acho que tipo, você não pode diminuir a dor de um pelo que você passou. Talvez a dor que você passa ou algo que é difícil para você, para mim, pode ser super fácil. Então, tipo, uma coisa que tá passando por você, para você nesse momento da sua vida, já passei milhares de vezes e eu já acostumei. E para você pode ser uma luta grandiosa e para mim pode ser algo simples. Então, acho muito feio, sei lá, ficar tipo diminuindo. Aham, Ana Júlia, isso Eu acontece. concordo com a Ana Júlia. Ah, Eu deixa concordo com a Ana Júlia, porque eu já escutei bastante isso. Você concorda, né, com o que você está dizendo? Bem, eu penso o seguinte, é muito comum a gente que é mais velho, e eu já comecei a ficar assim, e quando a gente começa a ficar assim, vai dando um desespero, que é sinal que a gente está ficando envelhecido mesmo, que é comparar assim, no meu tempo, na minha época, aí nós tendemos, quando vamos dar uma lição ou chamar a atenção de uma pessoa mais jovem, lembrar como era o nosso tempo em que nós éramos jovens, né? E aí fala, olha o que eu já passei, que você tem tudo nas mãos e ainda reclama, né? Na minha época era assim, assim, assado, tinha que fazer isso, isso, isso. Você duvido que você daria conta de fazer isso? Nossa, você não ia aguentar, tal, porque você quer tudo nas mãos, tudo muito fácil e tal. Era muito difícil, sim, porque eu vivia essa época. Estava contando outro dia para um amigo, me lembrando, que a gente ia durante a semana na casa de uma tia nossa e a minha mãe falava, nossa, ela é rica, madame. Como é que ela tem uma vida de rainha na casa dela? E sabe por que a minha mãe falava isso?
porque ela comia macarronada durante a semana. Macarronada simplesmente com macarrão e molho de tomate. Para nós, aquilo era só dia de domingo que a gente comia macarronada, né? Então, a gente ia lá e ficava assustado de vê-la fazer macarronada durante a semana. E algo que hoje é muito banal, né? Até qualquer pessoa, ou adolescente, sabe fazer uma macarronada. Mas era uma época de extrema pobreza, né? Mas o jovem, por exemplo, hoje, que pode comer o que quiser, enfrenta outros desafios, como, por exemplo, o problema da estética, né? Nós estamos numa época hoje em que a estética é muito cobrada das pessoas. Então, você pode comer macarronada todo dia, mas você tem preocupação com que está engordando, né? Com o peso, nessa cultura da valorização das imagens. Na minha época, isso não era um problema, a pessoa ser mais roliça, né? Hoje, a pessoa sofre bullying por conta disso. A questão também das pressões ligadas à formação escolar, né? Na minha época de jovem, a pessoa que tinha o ensino médio era considerada muito estudada, era valorizada. Eu lembro que tinha uma prima, sei lá, ela tinha a oitava série, que hoje é o 9º ano. E a minha mãe falava, nossa, fulana de tal é estudada. Hoje, uma pessoa, para ser estudada, ela tem que fazer tais e tais pós-graduações, MBAs, né? E mesmo assim, ela tem que fazer mais coisa porque a concorrência é muito grande. Isso gera uma pressão psicológica muito forte no jovem. Sem contar que, naquele contexto, era uma outra pessoa da família que fazia faculdade, por exemplo. Hoje, você fez o Enem, não passou? Olha lá, sua prima passou. E ela estudou em tal escola. Por que você não passou? Que vergonha. Essa pressão com relação à formação escolar é muito forte sobre o jovem. E a gente vê muito caso de jovens com ansiedade, síndrome do pânico, déficit de atenção, fobia social, toque, depressão. Então, são exemplos de que ser jovem não é fácil assim como parece. A gente não ouvia falar, na minha época, de jovem, de transtorno de ansiedade, de depressão havia, mas não era algo tão disseminado. Hoje, é muito comum jovens... O tanto de suicídio, professor, que tem de jovem, eu fico chocada. E eu fico chocado, sabe como... Professor, e é tipo, é a pressão escolar, aí também tem outros problemas que às vezes é em família, que é algo tipo bem pior, e aí junta tudo e ainda tem gente que fala que a gente não sofre por nada, tem nada pra preocupar, não tem tipo o que fazer. Você mencionou a questão do suicídio. Eu fico vendo também a quantidade de jovens hoje, de 15 anos, 14 anos, que tomam remédio controlado já, né? Para ansiedade, transtorno bipolar, né? Depressão. Então, se existem tantos jovens tomando remédios pesados, é porque alguma coisa não está legal, né? Mas porque não é drama, né, professor? Como a maioria das pessoas adultas e os pais amam dizer. Isso, essa questão, a comparação... Mas tá sendo dramático. Só tem isso porque tem cabeça vazia. Isso me irrita de um jeito. Eu, particularmente, não gosto de fazer comparações entre épocas. Eu acho que é importante lembrar, né, mas não comparar, porque toda comparação entre épocas é muito injusta, porque cada época tem as suas características, né? Então, sei lá, se eu fosse jovem hoje, eu estaria muito problemático, né? Porque eu não teria de facilidade para lidar com várias coisas com as quais hoje os jovens lidam, né? Tudo muda muito rapidamente, existem hoje muitas categorias, muitos conceitos, né? Identificação que a pessoa assume, de todo tipo, né?
assim, eu não dou conta, eu fico impressionado como as gírias, as linguagens, etc. Mas, enfim, então aqui nós temos duas concepções contrárias, né? Uma é de que o jovem não deve ser exposto a esse tipo de leitura, e a outra é de que o jovem tem sim, que esse jovem não quer saber de coisa pesada, só de moleza. E temos aqui uma terceira opção, que é da Carol Conká, né, que ela disse no Quarto do Líder: aqueles livros como Acotar, Percy Jackson, Harry Potter, enfim, esses livros para adolescentes que não adicionam em nada para o nosso conhecimento, deveriam ser extintos. Eles estão estragando completamente a literatura. Fiuk riu e concordou. Né? Mano, que extingam ela. Gente, primeiro, né? Dizer que esses livros estão estragando a literatura não tem nada a ver, porque a literatura vai continuar, e esses livros, né? A literatura é muito mais ampla do que isso, né? Então, eles têm que ser extintos. Eu acho uma palavra muito forte. Quem não quiser ler, não leia, mas dizer que os livros devem ser extintos, né? É uma visão de censura, né? Não à toa, essa moça saiu com a maior rejeição da história, né, do programa. Ela não lê esses livros, parece que não agregou em nada na vida dela também, né? Exatamente. Ela não leu... Não, pode falar primeiro. Ela não leu, né? E o fato de não ter lido... Se ela tivesse lido, talvez seria uma pessoa mais leve, né? Mais sensível, digamos assim. Porque se ela tiver lido só clássicos e literatura complexa, parece que não agregou ela não nada a ela. falava tanta baboseira, o jeito que ela fala. Isso, Então nós temos assim, aqui... eu fico com raiva porque é o seguinte: Harry Potter foi o que manteve a minha sanidade durante o ensino fundamental. Você falou que o Harry Porque já Potter foi... aconteceu muita coisa, tanto, né? Uhum. Já mandaram me matar, aí eu parava e lia e ficava lá quieta lendo meus livros e acabou. Uhum. Isso. Então nós vemos aqui posições muito diferentes, né, com relação a livros. Essa aqui é a posição mais radical de que deve extinguir esse tipo de leitura. Né? Como eu já disse, é importante que o jovem tenha um olhar para um tipo de leitura que é entretenimento, mas não pode só ler isso, mas deve ler, claro, né? E uma visão daquele tipo de leitura que, embora não seja tão agradável, é uma leitura que acrescenta muito em termos de vocabulário, de construção de texto, né? De sintaxe e também de conhecimento de mundo. Ô, Nicole, eu não sei quem é a Cotar. Quem que é essa pessoa? É uma pessoa? É uma série de livros. Ah, tá, é uma série de livros. Eu não conheço. E você é fã de Acotar? Bem, o que nós temos aqui, então, são posições muito complicadas, porque o tema realmente é complicado, não é um tema fácil. Né? Nós temos outros casos, por exemplo, de livros de literatura que hoje estão sendo evitados, né? Porque são livros polêmicos, que poderiam influenciar a juventude, como os livros de Monteiro Lobato. Existe também essa discussão. Esse tipo de leitura vai influenciar o jovem. Eu também, algo que eu não concordo muito, sabe, é com a ideia de que o jovem é muito influenciável, de que não, o jovem não pode ver isso aqui não pode para o jovem, porque vai influenciar. Eu tenho a impressão de que o jovem hoje não é nada influenciável, no sentido de que ele tem opiniões muito próprias, muito fortes, não é qualquer coisa que muda a cabeça de uma pessoa e ela vai ser levada assim como uma pessoa, um fantoche, né? Essa percepção da criança, do jovem como sendo um fantoche e que se deixa levar por tudo o que aparece, eu acho que é uma visão que subestima um pouco a capacidade do jovem. Pelo que eu vejo, não é muito fácil fazer a cabeça de um jovem no sentido de convencê-lo de alguma coisa. O jovem hoje tem opiniões muito formadas, muito fortes com relação ao que ele pensa, ao que ele acha, né? Então a gente vê, é muito comum hoje em dia ver jovem
debatendo com os adultos, né, com os pais sobre determinados assuntos e firmando o pé com relação a seus posicionamentos. Então, eu não considero que o jovem seja tão influenciado assim, não. Tanto que, tipo assim, em família assim mesmo, vamos falar tipo assim, a minha. Muita gente era a favor dessa política, não fui. Nunca preguei que era. E tinha muita influência para mim ser, sabe? Uhum. Só que não, Exato, eu acho. no meu debate. E aí, até hoje, eles estão vendo que eu estava certa. E ainda. Essa é uma novidade, Ana Júlia, porque na minha época a gente não pensava nessas questões políticas. Nossa, eu nem sabia de nada. Hoje o jovem sabe, a jovem sabe o que é o feminismo, nem sabia o que era isso, o que é uma misoginia, pessoa misógina, enfim, os termos, né? Desculpa te cortar. É porque eu acho que hoje a gente tem mais acesso que antes para, tipo assim, eu não preciso perguntar à minha mãe, ou meu pai, ou meu professor o que é, e às vezes ele não vai querer me falar, então eu posso ir lá e pesquisar. Igual 90% do que eu sei de feminismo, eu fui atrás, eu pesquisei, e todas as outras coisas. E eu acho que o jovem, ele é muito influenciável pelos amigos, pela família, não tanto. Eu acho que mais quando você vai crescendo, tipo, quando chega na adolescência, a gente começa a querer entrar em um grupo, por exemplo, aí a gente vai se moldando do jeito daquele grupo. Mas quando você acorda e percebe que você tem que ser você, aí acabou, sabe, essa fase. Pelo menos comigo foi assim, com meus amigos eu percebo que foi assim. E esse negócio de política é realmente real. Eu até tenho problema com isso, porque eu não sou influenciável de um nível de eu tenho minha opinião e ponto, sabe? É muito difícil alguém mudar minha opinião, muito difícil. E às vezes as pessoas falam que eu sou cabeça dura por isso, porque eu não, se eu acredito numa coisa, eu sigo aquela coisa, sabe? Uhum. Como, por exemplo, quando o nosso, né, presidente estava para ser eleito, eu fui contra 100% o tempo inteiro. E eu até sempre falo hoje, quando falam, ai, mas é porque a gente votou nele porque não conhecia, né, gente? Eu falo, eu mostrei para vocês o tempo todo quem era, desde antes dele se eleger, mas todo mundo sempre virou para mim e falou que eu era uma criança, que eu tinha que ficar quieta, que eu nem sabia de política ainda. E no final eu estava certa. Então, gente, nós vemos hoje então uma geração de jovens com a cabeça, com a mente muito aberta, no sentido não aberta para qualquer coisa entrar, aberta no sentido de conhecer, né, de ter curiosidade para conhecer sobre os assuntos e a partir daí criar o seu ponto de vista. Então isso é muito interessante, muito importante e é algo que a gente vê principalmente nas moças, nas meninas, né? Os rapazes tendem a se interessar por esses assuntos um pouco mais tarde. É uma característica também, aí é de gênero, né? Que é uma palavra que nem existia, quer dizer, existia na minha época, mas a gente nem ousava falar. Então, temos aqui assunto para discussões e tal, mas o que nós devemos pensar, continuar a nossa discussão, é como saber se um texto é literário ou não? Porque é uma pergunta que a gente deve fazer e que norteia muito a nossa vida. Às vezes, eu comprei um livro literário, né, e eu não achei nada literário. Então, isso às vezes acontece. Ou acontece o contrário, você compra um livro que você acha que é de alguma teoria, que vai te dar um conhecimento sobre um assunto, você começa a ler e é só a viagem, né? Você fala, não, isso aqui é literatura, é ficção. Então, diante disso, quais são os posicionamentos que devemos ter para indicar se um texto é literário ou não? Como o texto é lido e entendido? Então, eu leio esse texto e entendo que ele é literário, né? Isso é um critério, mas é o critério o quê? Do leitor, né? E aí, ainda que o autor tenha dito que aquilo é literatura, eu posso falar, não, isso não é literatura, isso é autoajuda. Então, eu li, não considerei literatura. Quem escreveu Ô,
Professor, desculpa te Sim. cortar aqui rapidinho, mas, tipo, lembra que falou dos livros para adolescentes? Da negócio lá da Estação da Caraconká? Uhum. Falam livros para adolescentes como se fosse recente. Harry Potter é de 1997. Não é recente, né? Pois é. E eu nunca li, mas na minha época já se falava em Harry Potter, né? Mas eu sou uma pessoa que eu não gosto de fantasia. Não significa que eu tenha preconceito, mas é um tipo de leitura que, a mim, eu não consigo, nem filme, nem literatura que envolve fantasia, super-heróis e mundo imaginário, eu não consigo ler, nunca me interessei, é algo que me incomoda, mas não é preconceito, que eu não gosto mesmo, né, desse gênero fantasia. Eu não consigo. Para você se interessar por um texto literário ou por um filme, você tem que ter o que a gente chama de pacto ficcional. Você tem que assistir e concordar com o que está sendo apresentado ali. Não é concordar no sentido de dizer assim, aquilo ali é verdade, não é. É você ver que a história suponhamos, se passa na Idade Média, com guerreiros e tal. Você tem que assistir aquilo e concordar com aqueles termos, né? E não questionar. Se você começa a assistir um filme ou ler um livro, começa a questionar muito, não é isso. Significa que você não está concordando com esses termos dessa leitura, ou seja, não houve um contrato, digamos assim, bem feito, então você não vai conseguir se interessar. Eu, quando começo a ver filme de ficção científica, por exemplo, eu começo a falar, não, que absurdo, não. Aí significa que eu não tenho esse pacto. E aí a leitura, você não consegue assistir. Porque o tempo todo você vai ficar questionando. Isso a gente chama de pacto ficcional, né? Então, você percebe isso logo no início da leitura, quando você começa, não, mas não é bem assim, não concordo com isso e tal, né? E com alguns autores você lê e cria bem esse pacto, você quer ler tudo dele. Ele foi produzido em qual contexto, né? Ele possui literariedade, ou seja, características do texto literário, como conotação, figuras de linguagem, porque tem que ter. Se o texto está escrito de forma muito objetiva, não pode ser literatura. Qual a sua relevância para a produção cultural? Essa última pergunta é a mais difícil. Porque como que a gente vai discutir hoje a relevância de um livro para a produção cultural? É algo extremamente complexo, que quem que vai indicar se é relevante ou não? Hoje é o mercado editorial, porque o livro pode ser ruim, mas se ele está vendendo muito, é sinal de que ele está contribuindo de alguma forma, né, para a formação de leitores. Então, são perguntas que a gente deve fazer. Eu vou pausar aqui essas perguntas para fazer chamada. Aí, depois, na outra aula, a gente faz uma atividade. Eu vou fazer a chamada aqui. Essa turma está com bastante aluno, então gasta um tempinho fazendo a chamada. Hoje são 5 de março. Alden. Professor, ele tá na aula aí, só que ele falou que já volta. Ah, tá. Ana Júlia Duarte. Presente. Ana Júlia Salatiel. Presente. Arthur. Presente, professor. Arthur Neves. Presente, professor. Caio Nunes. Presente. Caio Sattler. Presente. Daniel Airan. Presente, professor. Daniele. Presente. Davi. Presente. Débora. Presente. Gabriel. Presente. Isabela. Presente. Júlia Gomes. Presente. Lara. Presente. Lohane. Presente. Luan Carlos.
Luan Estevão. Presente. Luísa. Maria Eduarda. Presente. Mateus. Presente. Pedro Amorim. Presente. Rafael Rodrigues. Presente. Rebeca. Presente. Thaís. Presente. Theo. Vinícius. Vinícius Passos. Natan. Presente. Emily. Presente. Marielle. Presente. Emanuele. Presente. Ludmila. Presente. Ailana. Lara Domingues. Presente. Carlos Farias. Pessoal, Hum. eu acho que demorei a conectar, desculpa. Nicole. Mas a Ilana tá Ana presente. Clara. Samuel. Heloísa. Ana Beatriz. Presente. Pronto, gente que tanto de aluno. Bom, né? Professor, a Nicole tá Você me deu presente. Eu dei presença para Nicole, tá? pra mim, pessoal. Dei. Eu vou ter que sair agora, pessoal, porque aliás, vou ter que sair não. Professor, eu tô aqui, viu? Matheus? Não, Alden. Alex? Alden. Alden. Ah, sim, tá presente. Falei que vou ter que sair, mas é porque os alunos da outra turma já estão aqui querendo entrar, né? E aí eu me confundo se eles são da outra turma, se são dessa, mas são da outra turma. Já quero entrar para a aula. Bem, então nós nos encontramos depois, no outro horário, quando eu vou passar uma atividade avaliativa, ok? Sobre literatura. Então, até mais tarde.